Então, bom dia, vamos começar a nossa reunião da Neurologia Vascular. E hoje, quem vai apresentar a reunião é a doutora Alexia Almeida, a nossa fellow em Neurologia Vascular no ano de 2023, e vai falar sobre contínuo ictal e inter. Bom dia, pessoal. Eu sou a Alexia, como a doutora Mara já apresentou. Para quem me conhece, eu falo da Neurologia Vascular. Falo um pouquinho sobre esse tema que é bastante complexo, mas é bem relevante no nosso contexto de neuro-UTI, tá? Inicialmente, introduzindo o tema, a gente sabe que o eletroencefalo ele é uma ferramenta não invasiva que permite monitoramento em tempo real do paciente, né? A gente consegue avaliar essa atividade elétrica cerebral em tempo real. A indicação primária do eletroencefalo normalmente é a detecção de crises não convulsivas, especialmente em pacientes com alteração do nível de consciência. Atualmente, o eletroencefalo tem sido utilizado de outras formas, até para avaliação de prognóstico neurológico em pacientes, mas de forma geral, a indicação primária é realmente essa avaliação de crises não convulsivas, tá? A gente sabe também que essas crises elas podem ser apenas eletrográficas, ou seja, sem manifestação clínica associada, ou às vezes manifestações clínicas que não são detectadas no nosso exame físico, né? O aumento da frequência de crises não convulsivas ou convulsivas no contexto de neuro-UTI está associado a um pior prognóstico, tá? Então, o paciente que tem mais crises convulsivas, ele tem um pior desfecho neurológico, um pior desfecho de morte e mortalidade, tá? E com o aumento da disponibilidade do eletroencefalo nas UTIs, começaram a se notar determinados padrões anormais eletrográficos que estavam associados com doentes neurológicos graves, doentes com alteração de nível de consciência, mas que esses padrões anormais não fechavam critérios para crises eletrográficas, tá? E aí, a partir desse momento, surgiu o conceito do contínuo ictal interictal. Ou seja, são padrões anormais, que podem ser rítmicos ou periódicos, a gente vai falar um pouco mais, que não fecham critérios para crises eletrográficas, mas que em alguns contextos podem estar sim associados ou ao aumento de crise ou a alterações neurológicas e do nível de consciência. Tá? Pode passar. Então, para a gente dizer o que não é uma crise eletrográfica, a gente primeiro precisa conceituar uma crise eletrográfica, né? Pode passar. Então, a crise eletrográfica ela é definida como descargas eclectiformes com média de mais de 2,5 Hz, durando pelo menos 10 segundos. Então, a gente vê aqui que a gente tem descargas eclectiformes, ondas agudas. Aqui, cada segundo tem uma duração maior do que 3 Hz, mais ou menos, e que persistem por pelo menos 10 segundos, tá? Então, isso é um padrão de crise eletrográfica, tá? O status epilético eletrográfico, ele é essa crise eletrográfica que persiste por cerca de 10 minutos de forma contínua no eletroencefalo, tá? Ou 10 minutos contínuos, ou 20% do tempo de gravação do eletroencefalo, pelo menos. Pode passar. E uma crise eletroclínica nada mais é do que uma crise eletrográfica com uma correlação clínica temporal. Ou seja, o paciente tem um tipo de descarga eclectiforme, uma descarga periódica, com uma correlação clínica sustentada ao mesmo tempo. Lembrando, mais uma vez, que a correlação clínica ela pode ser muito sutil, muito breve. Então, às vezes, é só uma versão do olhar, um estágio, um abalo leve, tá? E essa crise eletroclínica tende a melhorar tanto a parte clínica quanto a parte encefalográfica após a injeção de medicação anticrise endovenosa, tá? E para a gente considerar um status epilético eletroclínico, novamente, essa crise tem que durar pelo menos 10 minutos, ou se essa crise tiver uma atividade motora tônico-clônica bilateral, se durar a partir de 5 minutos, a gente já considera um status epilético eletroclínico, tá? Então, vamos lá. A gente já conceituou o que é uma crise eletrográfica, né? Então, uma descarga epilética que tem mais de 2,5 Hz, que dura pelo menos 10 segundos. A gente vai entrar agora nos padrões ictais e interictais que não conseguem fechar esse critério, tá? Inicialmente, vou falar só um pouco da questão da terminologia para a gente entender como que é a padronização dos nomes desses padrões, e aí depois a gente fala um pouquinho sobre cada um deles, tá? Bom, então, os padrões, eles são definidos principalmente em termos principais e modificadores. Então, os termos principais de um padrão, eles sempre vão conter a localização do padrão e o tipo do padrão. Então, a localização é um padrão generalizado, lateralizado, unilateral independente, bilateral independente ou multifocal, tá?
E o tipo do padrão pode ser descarga periódica, atividade delta rítmica, spike and wave e sharp and wave, tá? Os modificadores são parâmetros que se associam a esses padrões e podem aumentar ou diminuir a probabilidade desses padrões se associarem com crises, tá? Então, os modificadores principais são frequência, prevalência, parâmetros plus, se o parâmetro é ou não induzido por estímulo, tá? Então, a gente vai ver que muitas vezes, quanto maior a frequência, mais associada à crise. Quanto maior a prevalência, mais associada à crise, tá? Bom, com relação à localização, pode passar esse slide. É aquilo que eu falei, generalizado, lateralizado, unilateral, bilateral ou multifocal, tá? Um padrão generalizado, ele corresponde a um padrão que é simétrico e síncrono bilateralmente, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente vê hemisfério esquerdo e hemisfério direito. A gente vê descargas periódicas com intervalo regular entre elas, mas vocês conseguem perceber que, tanto no hemisfério esquerdo quanto no hemisfério direito, essas descargas elas são relativamente parecidas e uniformes, de um lado e do outro. Então, esse é um tipo de padrão generalizado. Já o padrão lateralizado é o contrário, né? Então, a gente pode ter um padrão ou unilateral, ou seja, ter descargas presentes em apenas um dos hemisférios, ou a gente pode ter descargas bilaterais, mas com clara assimetria e liderança de um dos hemisférios. Então, aqui, por exemplo, no hemisfério esquerdo, a gente tem descargas periódicas lateralizadas, só no hemisfério esquerdo, no hemisfério direito a gente não tem nada, tá? E desse lado aqui, a gente tem descargas bilaterais, mas a gente vê que a descarga esquerda tem claramente uma amplitude e voltagem maior do que a descarga direita. Então, existe uma predominância do hemisfério esquerdo, tá? Então, esse é um ritmo que é lateralizado, bilateral, porque tem dos dois lados, e assimétrico, porque o lado esquerdo, ele prepondera sobre o lado direito, tá? Pode passar. Já o padrão bilateral independente são dois padrões lateralizados independentes um do outro, tá? É como se houvessem focos bilaterais de descargas em hemisférios diferentes, tá? Alex, o bilateral independente, em tese, ele é pior do que o generalizado, né? Isso, a gente vai falar mais lá para frente. Ele está associado com o pior prognóstico. Sim, tá? Pode passar? O unilateral independente, como o próprio nome fala, né? Dentro de um mesmo hemisfério, vão havendo como se fossem focos de descargas diferentes de forma independente, mas dentro restrita ao único hemisfério. Tá? E o padrão multifocal, como o próprio nome fala, é como se houvessem vários focos de descargas. E para ser caracterizado realmente como multifocal, tem que haver pelo menos 3 padrões lateralizados, sendo 2 em hemisférios diferentes. Tá? Bom, então a gente falou um pouco sobre a localização dos padrões, generalizado, multifocal, lateralizado. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de padrões e depois a gente vai tentar juntar tudo, tá? Então, os tipos de padrão do contínuo interictal. A gente tem descargas periódicas, atividade delta rítmica e o sharp and wave e spike and wave. Então, descarga periódica. O que é uma coisa periódica? É uma coisa que se repete com o tempo, tá? Então, uma descarga periódica é um formato de onda que tem uma morfologia e uma duração relativamente uniforme em intervalos regulares. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma onda delta, um intervalo entre descarga, uma onda delta, um intervalo entre descarga, uma onda delta, um intervalo entre descarga. A gente vê que a morfologia da onda é relativamente preservada de uma para outra, e o espaço também, o intervalo entre as descargas, ele é relativamente regular entre uma e outra também. Então, isso aqui configura uma descarga periódica, tá? Isso, realmente, para fechar o critério de descarga periódica, tem que durar pelo menos 6 ciclos, tá? A gente vê também que não importa o formato da onda, se é uma onda delta, se é uma onda aguda. O importante é você ter onda com morfologia parecida e um intervalo entre elas relativamente regular. Tá? Já a atividade delta rítmica também é uma repetição de onda, dessa vez com a morfologia delta, tá? Com morfologia relativamente uniforme, mas não tem um intervalo entre as ondas como havia no outro. Então, volta lá, doutor, no slide anterior, por favor. Aqui a gente vê onda, intervalo entre descarga, onda, intervalo entre descarga. Aqui a gente vê a onda delta, que tem um formato sinusoidal, mas enfim, qualquer formato.
tem a onda e tem a próxima onda, só que sem um intervalo entre as descargas. Então, isso é uma atividade delta rítmica, sem intervalo entre um e outro. A morfologia da onda pode variar também de acordo com o tipo de onda, e também isso tem que durar por pelo menos 6 ciclos para ser considerada uma atividade delta rítmica. E o padrão de spike and wave, ou sharp and wave, como o próprio nome fala, né? É um padrão de uma espícula seguida de uma onda lenta, ou de uma onda aguda seguida de uma onda lenta, também sem intervalos entre eles. Então, aqui, espícula, onda lenta, aqui onda aguda, onda lenta, onda aguda, onda lenta. A diferença da espícula para a onda aguda é basicamente a duração, né? A espícula tem menos de 70 milissegundos e a onda aguda tem entre 70 e 200 milissegundos, tá? Pode passar. Então, a gente viu localização e os tipos de padrão, e aí agora a gente vai falar mais especificamente dos padrões do contínuo ictal e interictal, que é a sopa de letrinhas, aí que a gente vai começar agora, tá? Bom, então falando inicialmente do LPD, que é uma descarga periódica lateralizada. Como a gente já viu que é uma descarga periódica, né? Uma descarga, uma onda que se repete com intervalo entre elas, só que no LPD essa descarga ela é lateralizada em apenas um dos hemisférios. Então aqui a gente vê que é um lateral, ó, por exemplo aqui tem proparietal à esquerda. Então a gente vê onda, intervalo, tá? Como esses padrões são lateralizados, normalmente eles são bem mais associados com lesões estruturais focais. Então AVC, infecção, tumores, tá certo? E o padrão de LPD, ele tende a ter uma resolução espontânea em algumas semanas, tá? Dentre os padrões do contínuo ictal e interictal, esse é o que é mais associado com o risco do paciente ter crise também, tá? Próximo. Agora a gente tem o GPD, que é uma descarga periódica generalizada. E a gente vê que, diferente do LPD, isso aqui acontece em ambos os hemisférios, em várias regiões e de forma generalizada, tá? Então, normalmente, essas descargas generalizadas estão associadas a transtornos tóxico-metabólicos diversos, tá? Normalmente, os pacientes estão comatosos ou torporosos, tá? O GPD, em alguns casos, com alguns modificadores específicos, podem estar associados à crise, mas, de forma geral, os GPD são muito associados a encefalopatias tóxico-metabólicas. E um subtipo do GPD seriam as ondas trifásicas, né? Como o próprio nome fala, né? São descargas generalizadas periódicas, mas que têm uma morfologia trifásica. Então, morfologia trifásica, né? Ela tem uma fase descendente, uma fase ascendente e uma fase descendente novamente, tá? Esse tipo de onda trifásica, mais especificamente, ele é muito, muito associado com encefalopatias metabólicas. Então, assim, uremia, sepse, disfunção hepática, anóxia, tudo isso pode causar onda trifásica, e isso não necessariamente está associado à crise e não necessariamente também indica um tratamento com drogas anticrises específicos. Normalmente, nesses casos, a gente tende a tentar reverter os insultos tóxico-metabólicos para ver se consegue observar uma melhora do padrão. Pode passar? Agora a gente falou das descargas periódicas, vamos falar um pouco sobre as atividades deltas rítmicas, né? É aquilo que eu falei, é uma onda delta rítmica sem intervalo entre uma onda e outra, tá? A onda delta rítmica lateralizada, como o próprio nome fala, ela predomina unilateralmente, de um lado só, tá? Aqui a gente vê essa onda delta predominando na região centro-parietal à direita, tá? É um tipo de achado de padrão relativamente comum na monitorização dos eletroencéfalos, tá? E ela tem uma implicação clínica algo similar aos LPDs, as descargas periódicas lateralizadas. Então, assim, de forma geral, o que a gente consegue perceber é que essas descargas lateralizadas, elas têm uma maior tendência a ter associação com crise, e elas têm uma maior tendência a ter associação com lesões focais e estruturais, tá? É óbvio que isso é de forma superficial, mas a gente consegue perceber esse padrão. Até para lembrar, né, que o ritmo delta tem a ver com essa desconexão córtico-talâmica. Então, nessas lesões estruturais, você vai ter ritmo delta associado. Então, é só casar fisiologia para ajudar. Já o GRDA também é aquela atividade delta rítmica generalizada, mas de forma global, né? Não é em um hemisfério localizado, tá? Esse é um dos padrões também mais comuns encontrados em pacientes críticos. Ele normalmente está associado com encefalopatias, tendem a ter melhor prognóstico.
E dos estudos da avaliação dos padrões de contínuos ictais e interictais, o GRDA não está associado com o aumento de crise. Bom? Tem que repetir isso para o pessoal da UTI depois. Vou reforçar. Bom, tem os BIPDs, né, que são descargas periódicas bilaterais independentes, né, como a gente já conversou antes. São descargas periódicas em ambos os hemisférios. Estão associadas a lesões agudas e estruturais. Às vezes podem estar associadas a lesões focais bilaterais, então é como se um foco de cada lado estivesse gerando um tipo de estímulo, tá? Elas são menos comuns do que as LPDs, mas elas são associadas a pior prognóstico, como até a doutora Mara já tinha comentado, né? Esses achados de BIPD, eles estão associados a pior desfecho funcional, aumento de mortalidade, tá? Pode passar. E SIRPIDs, né? Eles são qualquer tipo de descarga, então, ou descarga pode chamar de periódica. CIRPID mesmo, fica com vergonha. Pode chamar de CIRPID mesmo. CIRPID. É isso. Estão associadas a qualquer tipo de descarga. Então, pode ser periódica, pode ser rítmica, pode ser até equital. Só que a diferença é que eles são induzidos por estímulo, né? Esse SI, Stimulus Induced, que é induzido por estímulo. Então, tátil, visual, sucção, tá certo? E pode acontecer em até 20% dos pacientes neurocríticos. Tá? Pode passar. E aqui um bônus, o Extreme Delta Brush, né, que ele faz parte do contínuo ictal, interictal, mas é que ele está fortemente associado a uma patologia já muito bem definida, né, que é a encefalite anti-NMDA, e o achado do Extreme Delta Brush é extremamente sugestivo dessa etiologia, tá? Então, o que é o Extreme Delta Brush? É uma atividade delta rítmica ou descargas periódicas que tem uma morfologia de onda delta contundente. Então, assim, é uma onda delta que pode vir em formato de atividade rítmica ou em formato de descarga. Tem que ter uma morfologia delta bem presente. E ele tem que ter uma atividade rápida superimposta, para a gente classificar como Extreme Delta Brush. Que a gente vê aqui como esse padrão serrilhado aqui no eletroencefalo. E essa atividade rápida superimposta, ela tem que estar correlacionada com a onda delta, tá? Ela não precisa só estar na linha de base, ela tem que estar associada à onda delta, tá? E esse padrão aqui é extremamente sugestivo de encefalite anti-NMDA. Na verdade, agora... na verdade já tem outras relacionadas, né? Então, assim, antes era patognomônica. Não é patognomônica. Isso, quase tudo que era patognomônica acaba mudando. E essa é uma bela dica para a gente sempre lembrar que por trás de toda frequência existem outras frequências associadas, né? Tanto é que existe aquele espectro que a gente chama Power Spectrum, onde você tenta, a gente não consegue ver isso visualmente, mas o software consegue dissecar quantas frequências eu tenho superimpostas, e isso vai nos ajudando, inclusive para vasoespaço sintomático, como a gente já conversou, onde eu vou aumentando o delta em cima do ritmo, às vezes alfa ou beta, etc. Isso entra naqueles modificadores, né? O plus. Um dos modificadores para você avaliar se um padrão tem risco aumentado ou não de estar associado com crise é essa atividade rápida superimposta, né? Que são esses achados aqui. Então, assim, se isso está presente num padrão do contínuo ictal interictal, aumenta a probabilidade dele estar associado à crise. Tá? Então, a gente falou essa sopa de letrinhas, falou muito sobre todos os tipos de padrão, e agora o que importa para a gente na clínica? Quais pontos de vista, desculpa, essa fisiopatológica, Fabiano, e Alexia também, que você revisou isso agora, é um achado, né, a gente falou um pouquinho de LRDA, que é a correlação com a desconexão talâmica. Esse Extreme Delta Brush tem alguma explicação? O porquê que na encefalite autoimune a gente vê... Eu só sei da hiperestabilidade glutamatérgica, assim, mas a única explicação, entre aspas, é que pela hiperestação glutamatérgica você teria superimposição de ritmos com essa clareza, vamos dizer assim. Mas é um pouco frustra a explicação que eu conheço, mas deve ter melhor, com certeza. É um bom dever de casa. Posso dar uma olhada na checada nisso. Eu não vi nenhuma correlação do porquê isso existe. Acredito que pela hiperestabilidade mesmo é uma boa... porque o padrão, assim, eletroencefalográfico, né, o diagnóstico de uma doença é muito raro, né? Sim, então, sim. Por exemplo, uma das situações em que a gente tem, olha, esse padrão eletroencefalográfico se associa com isso que a gente conhece, a doença, a fisiopatologia
exatamente, por exemplo, a epilepsia ausência na infância, né? O padrão é aquele, quando a hiperventila faz isso, e a gente tem a correlação da origem talâmica, de ser uma crise generalizada, né? No Extreme Delta Brush, na encefalite autoimune, eu nunca li, né? Por quê, né? Por que a encefalite herpética, onde você tem um processo inflamatório semelhante, por que não faz esse serrilhado delta, né? Posso dar uma olhada, doutora, é uma boa ideia para pesquisar. Eu realmente, nos artigos que eu li, eu não vi a descrição do porquê. Só vi que, assim, não é patognomônico, né, mas é altamente sugestivo num contexto clínico adequado. Inclusive, a gente tem até um paciente aqui na UTI que tem uma clínica, né, e tem um eletroencefalo que veio já com esse padrão, tá? Então, assim, o que é importante para a gente agora? É a gente avaliar qual que é a significância clínica desses achados no eletroencefalo, tá? Então, a gente tem esse gráfico aqui, que foi desse artigo da Clinical Neurophysiology Practice, que traz a associação desses padrões ictais e interictais, a sua associação com a crise e a sua associação com a mortalidade. Então, o que é que a gente vê aqui? Que os padrões lateralizados, os LRDAs e os LPDs, além dos BIPDs, né, que são bilaterais independentes, eles são os mais associados com crise, tá? Sendo que os BIPDs, eles são mais associados com mortalidade e pior prognóstico, tá? De forma geral, os GPDs, que são as descargas periódicas generalizadas, eles vão estar associados com crises em contextos específicos. Por exemplo, na presença de alguns modificadores plus. Então, tipo, alta frequência, alta voltagem, aumento da prevalência, enfim. E o que é mais importante de tudo é que o GRDA, atividade delta rítmica generalizada, não foi associada com presença de crise em nenhum momento, tá? Nem com presença de crise, nem com presença de mortalidade. Então, assim, ele é um padrão dito um pouco mais benigno, tá? E um dos principais trabalhos que avaliou isso, né, foi esse artigo do JAMA, né, que fizeram essa associação de características clínicas dos padrões rítmicos e periódicos com crises. Eles analisaram mais de 4.700 eletroencéfalos contínuos de pacientes críticos, dentre os quais 41% apresentou pelo menos um tipo de padrão rítmico ou periódico. Então, assim, a prevalência desses padrões é muito alta, tá? E dentre todos esses pacientes, cerca de 12,5% de pacientes foram documentadas crises, tá? E dentre essas 12,5%, 74% tinham um desses padrões. Tá? E aí, eles criaram esse gráfico que é mais ou menos parecido com a figura anterior, tá? O que a gente viu? Que os LPDs e os LRDAs têm aumento do risco de crise e que alguns modificadores se associam a um aumento maior ainda das crises. Então, o LPD ele é altamente associado, independente dos modificadores. Então, assim, você achou LPD, mesmo que seja baixa frequência, mesmo assim ele vai ser associado com crise. Os LRDAs e os GPDs, eles conferem mais risco na presença desses modificadores que a gente falou. Então, quanto maior a frequência maior do que 1,5 Hz, um padrão que é muito prevalente, um padrão que tem um plus modificador, que é aquelas frequências rápidas superimpostas, por exemplo. Quanto mais pequenos achados vão se somando aos padrões, maior o risco de crise, tá? E o GRDA, novamente, nenhuma associação com crise. E agora, como é que a gente vai monitorizar esses pacientes, né? A gente sabe que na vida real, no nosso contexto de neuro-TI, o eletroencefalograma contínuo não é uma realidade disponível, sempre, tá? Normalmente a gente consegue fazer o eletroencefalo com duração de 1 a 2 horas. E a partir desse impasse, tanto de disponibilidade quanto de recursos, tentou-se criar uma escala para avaliar quais dos pacientes críticos se beneficiariam mais de uma monitorização contínua, tá? E a partir daí surgiu o score do Too Healthy to Be, tá? Esse score, que foi validado posteriormente, ele é um score que envolve 5 padrões eletrográficos, 5 parâmetros eletrográficos e um parâmetro clínico, tá? E a partir dele, a gente vai tentar definir qual população está em maior risco de ter crises, tá? Então, o Too Healthy to Be, ele envolve padrões com frequência maior do que 2 Hz, pontua, descargas epileptiformes esporádicas, pontuas, aqueles padrões lateralizados, LPDs, LRDAs, BIPDs, pontuam, aqueles parâmetros plus, atividade delta ou atividade rítmica superimposta, e os BURGs também, que são descargas rítmicas ictais breves,
vão pontuar, e o parâmetro clínico que ele avalia também é se o paciente teve crise convulsiva prévia também, que aumentaria, teoricamente, a probabilidade dele ter uma nova, né? E a gente vai pontuar, esse score vai de 0 a 6. Quanto maior o score, maior o risco dele ter crise, tá? Aí pode passar. Um elogio à criatividade de quem criou o nome, né? Porque olha como é que ele teve que se virar para poder achar muito bom, né? Assim, porque tem, o 2H tem que ser no mesmo, aí achou o Ezinho ali, e aí o 2B é que, na verdade, o briefing são 2 pontos, então ele botou o 2B ali. Quem cria são todos autistas, esses caras. Não, Eles ficam eu olhando. tô vocês, gente, vocês estão muito por fora. Tem site para criar acrônimo de nome de trial clínico. Claro que tem. Hoje tem tudo. Aí para tudo. Muito bom. Eu já conheci o site muito antes do ChatGPT. Tem site, você põe lá e ele cria. Você encaixa de qualquer forma. Vai fazer as aulas. Muito Você bom. coloca o título do seu trial, o nome da tua palavra, e ele sugere uma acrônimo. E ele já vai pegando assim, né? Tipo. As letras do meio. Isso aí. E assim, a partir do Two-Helps to Be, com a pontuação, a gente define um tipo de monitorização adicional que o paciente precisaria. Então, por exemplo, um Two-Helps to Be de 0 é um paciente em baixo risco, tá? Então, não tem necessidade da gente fazer uma monitorização contínua nesse paciente. Mas isso é importante reforçar, né, Alex? A gente usa aqui na prática para indicar tratamento. Não foi para isso que o score foi criado, né? Então, assim, isso é importante reforçar. O score foi criado para avaliar qual subgrupo de pacientes se beneficiaria mais de uma monitorização contínua. Pacientes que têm aumento de risco de crise num eletroencefalo curto, tá? Então, o paciente que tem um Two-Helps to Be de 1, ele tem um moderado risco, então valeria uma monitorização adicional, então, pelo um eletroencefalo de pelo menos 12 horas. E o paciente que tem um Two-Helps to Be de 2 ou mais, ele tem alto risco para a presença de crises, então ele se beneficiaria de um eletroencefalo de pelo menos 24 horas, tá? E, por fim, o que é importante para a gente, de tudo isso que a gente falou, de tudo o que ficou? Como é que a gente vai abordar ou tratar esse paciente, tá? Não existe um guideline específico para o tratamento dos padrões do contínuo ictal e interictal, tá? Então, aquele artigo anterior que eu trouxe, ele traz um algoritmo para uma tentativa de tratamento e de forma de condução desses pacientes, tá? Então, o que é primordial? Primeiro, se o paciente tem clínica ou não. Se o paciente tem clínica de crise convulsiva, a gente vai tratar independente do padrão ou não, tá? Então, correlação clínica é igual a tratamento droga anticrise, tá? Se o paciente não tem correlação clínica, e aí a gente vai avaliar, então, os padrões, tá? Então, aqueles padrões de LPDs, BIPDs, LRDAs e CIRDs, esses padrões, quando eles têm aqueles fatores modificadores presentes, por exemplo, padrão LPD, LRDA com alta frequência, com atividade rápida superimposta, etc., a gente vai tratar, tá? Então, a gente pode tratar com droga anticrise, ou a gente pode fazer um trial com benzodiazepínico para avaliar a resposta clínica ou eletrográfica, tá? Já esses padrões que não têm aqueles fatores de alto risco, eles orientam ampliar a monitorização por 24 a 48 horas para avaliar piora clínica ou do eletroencefalo. Aí a gente volta naquele Two-Helps to Be, né? Um paciente que tem pelo menos um desses padrões já pontua 1, então ele já é um moderado risco, então a gente teria que monitorizar por mais tempo para decidir tratamento ou não, tá? Já os padrões de GPDs são aqueles padrões muito associados com encefalopatias tóxico-metabólicas. Então, antes da gente tratar a crise, a gente tem que afastar ou tratar as causas tóxico-metabólicas. Então, tratar a uremia, tratar a disfunção hepática, tratar a sepse, tá? Caso ele não tenha nenhum dos tipos dessa anormalidade e ele tenha esses padrões adicionais, pode valer a pena fazer um tratamento anticrise no caso do GPD, tá? Por fim, o GRDA, reforço mais uma vez, não tem correlação clínica com crise, então ele não exige tratamento com droga anticrise, tá bom? Então, assim, se existe incerteza com relação à correlação clínica, então, assim, o paciente não tem crise especificamente, mas é um paciente que tem alteração do nível de consciência, um paciente que tem uma alteração do exame neurológico. No mundo ideal, seria orientado a fazer uma imagem adicional. Então, com SPECT ou PET, né?
que não é a nossa realidade na maioria dos lugares, né? Então, a gente acaba se baseando principalmente nesses achados de eletroencefalo mesmo. Pode passar? Enfim, falta a cidade mais bonita do Brasil. Dúvidas? Questionamentos? É um assunto que ele, quando você mapeia, ele fica menos assustador, né? Depois de uns 25 artigos que eu li. Não, mas como todo Não, bom, sim. mas como todo bom assunto, né? 17ª leitura que faz sentido mesmo. Isso aí. E ver paciente. Eu te confesso que eu já assisti essa aula, o Rony deu essa aula pra gente, sempre que eu vou em congresso, quando tem essa aula, eu sempre assisto, pelo leptologista, pelo neurointensivista, pela neurologista, porque assim, a gente tem que sempre... E sempre muda, né? Porque o legal, na verdade, disso, Alexa, então, é bem parecido, eu até fiz essa analogia com vocês, guiar o vasoespaço sintomático pelo Doppler, é o contínuo ictal, assim. Você quer ter o paciente acordado na sua frente para ter a clínica na frente, esse é o seu melhor parâmetro. Você não quer o eletroencefalo para guiar a conduta. Assim como... Mas muitas vezes você vai ter. É isso. Então essa é a grande angústia. E o que é a angústia da literatura? E é por isso que tem que ler sempre que sair revisão nova e artigo novo. É exatamente a firmeza que cada um desses ritmos te dá da condução. É isso que a literatura vai mudando e que é muito legal. No sentido de precisar se atualizar e precisar continuar assistindo às aulas e ver cada novidade que surge. Porque a sopa de letrinhas, depois ela vai ficando bem menos difícil. Sim. A dica, pessoal, aí não é sofrer, não. É tirar foto dos artigos e revisar cada um laudo que você está vendo para entender. Aqueles gráficos são excelentes, tanto o Tio Rap quanto aquela revisão de 2021 que você mostrou, exatamente para você entender e interpretar um pouco. Porque o laudo que normalmente o intensivista recebe, eles sempre se apavoram com a sopa de letrinhas, eles sempre querem reidentalizar, querem fazer benzo, e a gente tem que ter muita tranquilidade. E eu acho que a gente tem que entender também que, assim, como várias coisas em neurointensivismo, vai existir uma variabilidade de conduta, né? Vai ter serviço ou vai ter UTI que vai ser um pouco mais agressiva, vai ter um limiar um pouco menor para entrar com droga, etc. Vai ter serviço que vai ser um pouco mais conservador e tem uma disponibilidade melhor de fazer um eletro contínuo ou um não contínuo, mas no dia seguinte, diário. E aí esse serviço vai ter mais tranquilidade de, olha, vamos observar como é que vai ficar a evolução. Então, dependendo da sua disponibilidade... Tem um guideline, né? É uma coisa assim, meio empírica, você vê o que tem mais risco de ter crise, um padrão que te deixa um pouco mais receoso, e aí... Uma coisa que está na UTI hoje assim, também me deixa um pouco frustrado é que também muitos neurofisiologistas de mais de 5 anos assim, de formação, eles não sabem essas coisas, não sabem. É um laudo que você fica... Não, eu sou jovem assim, eu quero mais, cadê? Eu quero mais informações e não tenho. Às vezes eu ligo para ele, e aí, o que é que você realmente viu e tal. O que acontece na neurofisiologia é que a formação das pessoas em neurofisiologia, na maior parte das vezes, é uma formação de eletroencefalograma de epilepsia. Não é uma formação de eletro em UTI, né? E eu tive essa discussão grande até com o Exotado, com a neurofisiologia daqui, com a Karina, de que a gente forma essas pessoas para o mercado e a maioria das pessoas vai ler eletro de UTI, porque a epilepsia é uma doença frequente, mas o que a gente precisa treinar as pessoas na nomenclatura é como você... a questão é essa nomenclatura. Eles têm que falar a mesma língua, né? Porque assim, não adianta colocar onda trifásica e aí você não sabe se é LPD, se e não coloca frequência, por exemplo. Não coloca... Porque uma onda trifásica de 2,5 Hz te assusta. A de 1 Hz, tá bom. Com essa uremia aqui, com essa ureia de 120, para mim tá suficiente. É isso. O que acontece, eu acho que é isso, né? Como a nomenclatura muda, da epilepsia e da neurofisiologia muda, as pessoas que estão hoje precisam se atualizar. E Mara, Gi, eu faço um paralelo com o Doppler transcraniano de laboratório. Né? Aquela pessoa que só faz aquilo, não tem ideia do contexto do paciente. Foi isso que eu coloquei aqui na mensagem, exatamente isso. Você perde num paciente grave em UTI. Hoje está usando nomenclatura nova, né? Exato. Tem a sua nomenclatura específica. A gente quer a vascular, a gente quer ver um TIS, a gente quer ver um TOS, a Inedina quer ver um EDSS, o pessoal do movimento quer ver um PDRS. Então, a gente não tem, assim, hoje neurociência virou uma coisa gigante, né? Ninguém tem a obrigação
de saber exatamente tudo, mas quem está na área precisa usar nomenclatura nova. Acho que se você está laudando a eletro para UTI, não dá mais para você laudar como um que faz. Você tem que usar a nomenclatura recomendada, né, para facilitar. E eu acho, Fabiano, que a UTI, eu acho que você tem que ver bem os dois lados da moeda, né? Então, eles são pessoas que sabem muito de outras coisas, né? Então, se a gente pedir para eles dizerem toda a nomenclatura de ventilação mecânica, né? A gente tem quais são os índices e tudo, coisa que a gente não tem essa familiaridade. Então, eu acho que a gente tem que educá-los, né? Então, isso aqui é maligno, isso aqui não é, isso aqui a gente trata, e é por isso que é importante a nossa presença dentro da NeuroTI, não como interconsultor, né, para isso, a pessoa não vê um GPD e sair aumentando. Essa é uma aula ótima para sexta-tarde para os meninos da UTI, inclusive, né? Porque isso é ótimo conversar com o João, que coordena a reunião de sexta quinzenal, porque esse é o tipo de discussão super importante para isso, porque é muito específico mesmo, e eu acho que a gente está amadurecendo o suficiente para dar um caminho. Por isso que é legal que a Marita falou assim, a aula do Rony foi menos completa que a sua, muito porque a gente está amadurecendo enquanto conhecimento para prescrever uma conduta nesse sentido, né? Então, tem coisa nova de 2021, 2022, exatamente. A nomenclatura já mudou. Já vai ser... E ter um laudo é importante porque educa, porque o laudo, né, que uma pessoa da UTI, ela vai lá e lê o laudo. Então, você lê com ela e fala assim, isso aqui é para tranquilo, esse score tá aqui o risco. Deixa a pessoa mais confortável de uma pessoa que não é especialista na área, né? Você tem que pensar que o cara sabe de diálise, de ventilação mecânica, de sepse, de antibiótico, ele não é como a gente. Então, cabe a gente educá-los e eu acho que foi um movimento super bom. Então, sempre que a gente viu o laudo, né, de eletro prolongado de UTI sem o score, a gente tem que cobrar. A Carolina é maravilhosa, sabe muito, então precisa discutir com ela. E essa interação de trazer a pessoa da neurofisiologia para beira-leito, né, agora que a gente tem muita gente, a gente tem 3 R4 nossos que foram para neurofisiologia. Então, traz o cara para ver o paciente na beira-leito, olha, fica comigo 1 hora, porque te dá a chance de fazer uma intervenção medicamentosa. Deixa eu dar um benzodiazepínico, vamos ver o que acontece aqui com o padrão. Aí você vai, são pessoas que têm formação de neuroclínica, que ficaram na UTI também, então que acho que tem bastante a acrescentar, Alex. Eu vou falar, eu acho que a gente aqui na escola é um dos serviços que melhor tem feito isso. Perfeito. Acho que a gente tem feito muito bem. Não, e mesmo no particular. Mesmo no particular, sem dúvida. Eu bem mal acostumado com outros UTIs, a gente passa, às vezes o laudo vem assim, é muito comum falar, organização do ritmo fisiológico, com presença de ritmos delta e teta, ponto. Você não sabe nem falar do dá. E aqui a gente tem assim, a amarração das coisas, porque a gente tem quem lauda e quem recebe o laudo que sabe interpretar. Exceto quando o laudo chega no final de semana e só o pessoal não tem. Mas eu acho que a questão principal é a nomenclatura mesmo, né? Não, mas é o próprio entendimento, dependendo, como conversado, assim, dependendo da formação, quanto tempo atrás o neurofisiologista foi formado, o laudo eletricéfalo da UTI tenta mimetizar o da ambulatório da epilepsia, e não encaixa. Né? Então, e o hospital bom tem laudo ruim ainda, né? Então tem muito a ver mesmo com essas atualizações, e cabe a nós cobrarmos, né? Eu acho que a gente já tem um conhecimento hoje suficiente para isso.